Está no ar com transmissão pela TV Web Cariri. Na edição desta semana, com a apresentação de Marcos Pereira e Lucas Luan. A todos sejam muito bem-vindos e acompanhem conosco o nosso Cariri Notícias. E a gente vai para os destaques. Jovens no Brasil trabalham mais e estudam menos, é o que mostra um relatório da OCDE. Um dos países que paga menos aos professores. O desemprego alcança 8,9% no terceiro trimestre, é o que disse o IBGE. Pecuarista Bunlai é preso em Brasília na 21ª fase da Lava Jato. E ainda falando em Lava Jato, prende o senador Delcídio do Amaral, no caso da Polícia Federal. O governo do estado vai liberar 2,5 milhões de reais para trabalhadores rurais construírem poços profundos. E homem armado mata vice-prefeito de Choró em gabinete do próprio prédio municipal. Festival Intergeracional de Artes acontece no município de Mauriqui. É uma ação da Secretaria de Ação Social. E seca no açude de Donauá desperta a preocupação da comunidade que está sendo abastecida por carro-pipa. Agentes comunitários de saúde do município de Mauriqui vão à Câmara Municipal reivindicar o retorno de 20% de perda salarial. E aqui você ainda acompanha todo o balanço policial de toda a região. Essas e outras notícias você confere dentro de instantes aqui no Cariri Notícias. Jovens do Brasil trabalham mais e estudam menos, mostra relatório da OCDE. O Brasil, Marcos Pereira, tem o maior índice de jovens que não estão estudando, em comparação com os países da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico e parceiros, é o que disse o relatório, no caso da OCDE. O Panorama da Educação, lançado mundialmente no dia 24 desse mês. Os dados mostram que no Brasil, 76% dos jovens entre 20 e 24 anos estão longe dos estudos, enquanto a média dos demais países é de 54%. Os dados revelam ainda que a maior parte desses jovens está trabalhando, ou seja, 52%. O índice de emprego entre as pessoas da faixa etária é também o mais alto entre os países. Embora o fato de que esses indivíduos não estarem mais estudando seja motivo de preocupação, é importante notar que a maioria deles estava trabalhando em vez de estudando, acrescenta o relatório com base nos dados ainda de 2013. O Panorama da Educação, Marcos Pereira, é a principal fonte de informações comparáveis sobre a educação no mundo. A publicação oferece dados sobre a estrutura, o financiamento e o desempenho dos sistemas educacionais de 46 países, sendo 34 deles membros da OCDE, os países parceiros e também do G20. O relatório mostra que as novas gerações têm avançado mais nos estudos em comparação com os mais velhos. O Brasil apresenta uma das maiores diferenças entre gerações. Enquanto apenas 28% dos indivíduos entre 55 e 64 anos concluíram o ensino médio, o percentual aumenta para 61% entre aqueles de 25 a 34 anos. De fato, Marcos, se os padrões atuais se mantiverem, mais de 60% dos jovens brasileiros podem esperar concluir aí o ensino médio ao longo da vida. É o que informa um trecho do texto apresentado pela OCDE. De fato, se os padrões atuais se mantiverem, mais de 60% dos jovens brasileiros, Marcos, podem esperar concluir o ensino médio ao longo da vida. É o que informa um trecho do texto. No geral, o índice de conclusão do ensino médio é aquém da média dos demais países. De acordo com o Plano Nacional de Educação, o PNE, sancionado no ano passado, o Brasil tem até 2024 para que pelo menos 33% da população de 18 a 24 anos estejam matriculadas no ensino superior, sendo pelo menos 40% em instituições públicas. Atualmente, 14,6% dessa faixa etária estão no ensino superior. O país terá também que assegurar em 10 anos que 85% dos jovens entre 15 e 17 anos estejam no ensino médio. Atualmente, são apenas 59%. A organização internacional composta, em sua maioria, por economistas. A OCDE é uma organização internacional composta, em sua maioria, por economias com elevados produtos internos brutos, PIBs, o Per Capita Índice de Desenvolvimento Humano, considerados países desenvolvidos. Os representantes fazem intercâmbio de informações e alinham políticas com o objetivo de
potencializar o crescimento da economia e colaborar com o desenvolvimento dos demais países membros. E de fato, Marcos Pereira, a educação é um dos fatores principais para se elevar não só a economia, mas também o índice de desenvolvimento humano de todas as regiões, principalmente aqui no Brasil. O próprio governo federal, o lema do próprio governo federal é Brasil, Pátria Educadora. E nesse contexto, a gente pode até dizer o seguinte: Brasil é um dos países que paga menos aos professores. Verdade, e a gente tem aqui uma matéria falando sobre isso e é um fato muito preocupante, tendo em vista de que todos nós necessitamos de um professor preparado. O salário inicial dos professores no Brasil é um dos mais baixos entre os integrantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o famoso OCDE. E mesmo entre os países latino-americanos, abaixo do Chile, Colômbia e México. Na pré-escola paga-se menos da metade da média mundial. É o que mostra o mais recente relatório do Sistema Educacional do mundo. As salas de aula brasileiras estão entre as que têm mais alunos por professor. Quanto ao preparo docente, 37% dos mestres declaram necessidade de mais formação para o uso das tecnologias, enquanto que na média da OCDE, só 15% manifestam tal lacuna. Baixa remuneração, acesso de alunos por turma e insegurança quanto é importante ambiente de aprendizagem da atualidade e também tecnologias derivando aí o abandono da profissão. É o que nos conta com o mesmo relatório. Mais da metade dos professores, Marcos, dos anos iniciais do ensino fundamental brasileiro tem menos de 40 anos de idade. Apenas 15% deles têm mais do que 50. Aliás, somos o segundo colocado na lista de países com menos professores de 50 anos nesse nível de ensino. Os que entram no magistério, poucos deles permanecem. E ainda nesse contexto, um rápido olhar sobre a educação global, outro dado que chama a atenção. O Brasil é um dos países que aloca o maior percentual de recursos na educação com relação ao gasto público total, mas ainda assim investe pouco por aluno. No Brasil é $3.441 o investimento por ano por cada aluno. Simplesmente $5.876 a menos do que a média da OCDE. Pois é, no caso, não há milagres para tudo isso. A consequência desse quadro inquietante aparece em páginas à frente no mesmo relatório. Foi o que aumentou a quantidade de alunos formados no ensino médio, mas o índice de aprendizagem, por exemplo do PISA, que também é um instituto de pesquisa, segue baixos e só 14% dessa mesma população conclui o ensino superior. Fator preocupante, e a gente fala aqui sobre educação no contexto geral, e a valorização do professor, eu acho que tem que ser primordial e tem que ser a priori a primeira adaptação que o governo tem que fazer, porque é como você mesmo falou na matéria, Marcos. O Brasil gasta mais, mas não tem qualidade. E o ensino fica totalmente desregulado nesse sentido. Bem verdade, Lucas Luan. E a valorização do professor, como bem dito, deve ser o primeiro passo. Aliado a isso, uma política educacional voltada para o aluno da escola pública, porque a gente sabe que existe uma defasagem muito grande de aprendizado entre o aluno da escola pública e o aluno das escolas particulares, e isso é notório no próprio resultado do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. E o governo federal tem por obrigação de fazer investimento, além de ser investimento constante, investimento localizado, para que a gente possa ter realmente uma educação de qualidade, principalmente a educação pública. E quando a gente vê a educação pública sendo tratada dessa forma, a gente fica logo imaginando o que nós teremos para o futuro. Sendo que os nossos jovens, as nossas crianças que estão hoje na sala de aula, sendo aí essa sala de aula, a sala de aula com o maior número de alunos por professor, será que ela está tendo um ensino que possa capacitá-la? É isso uma das nossas maiores preocupações. Aí, a sala de alunos lotada, a questão do ensino-aprendizagem fica a desejar. E sem qualificação vem um ponto mais importante. E a gente nota agora que o desemprego no Brasil alcançou 8,9% no terceiro trimestre, segundo o IBGE. E tudo isso esbarra também nesse processo de falta de coordenação e cooperação educacional. O desemprego no país alcançou 8,9% no terceiro trimestre, julho, agosto e setembro de 2015. Foi o que informou no dia 24 de novembro o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. É a maior taxa da série iniciada em 2012. No trimestre anterior, abril, maio e junho, o indicador estava em 8,3%.
e os dados divulgados, que fazem parte da pesquisa nacional por amostra de domicílio contínua trimestral, indica que a população desocupada no Brasil chegou a 9 milhões de pessoas. E a população ocupada no terceiro trimestre corresponde a 92,1 milhões de pessoas. A pesquisa indica ainda que cerca de 35,4 milhões de pessoas tinham no terceiro trimestre carteira de trabalho assinada no setor privado. No terceiro trimestre do ano passado, a taxa de desocupação foi de 6,8%. A Bahia foi o estado que teve a maior taxa de desocupação, com 12,8% da população ativa, e Santa Catarina a menor, com 4,4%. Entre os 27 municípios das capitais, Salvador registrou a maior taxa de desemprego, 16,1%, e o Rio de Janeiro a menor, 5,1%. A situação também é muito preocupante e é aquilo que a gente falou. Uma coisa acarreta a outra e a economia hoje esbarra nessa tão famosa crise mundial que dominou aí os países da Europa, mas também se arrasta aqui pela América do Sul. Só que há uma diferença, no meu ponto de vista, em relação a esses países, a nossa relação. Porque aqui nós vivemos também, além dessa crise econômica, uma crise política, que acaba desacelerando todo o processo de retorno ou volta para uma economia com maior credibilidade. E a falta de confiança na política, a falta de confiança na economia brasileira vem tornando mais difícil a vida do cidadão. Ao ponto que a economia não anda, a economia travada, não gera emprego, não gera renda, e isso na realidade se torna uma bola de neve. Não sabemos como vão terminar. Inclusive, as perspectivas dos economistas é que o próximo ano, 2016, também seja muito ruim em termos econômicos. E a gente vê a cada dia as situações nesse sentido. O número de desempregados aumenta, o número de empregos diminui, mesmo chegando aí, por exemplo, os setores da economia que mais andam nesse final de ano são os setores privados, tendo em vista que a gente sabe que o comércio ele se eleva muito no final do ano, mas o próprio comércio sente essa dificuldade. Sente a dificuldade nesse setor de economia tão importante que é o comércio, que é a indústria. E quando o país passa por situações desse sentido, com crises na economia, na política, qual é a empresa internacional ou até mesmo nacional que vai querer se instalar com um potencial maior? Então é difícil a gente ver situações como essa e muitas vezes não ver uma forma de saída dessa melhoria de economia que a gente tanto necessita. E trazendo aqui para a realidade local do nosso município, Lucas, é importante a gente destacar que o comércio de Mauriti, de uma forma geral, já que aqui não é um município que possui indústrias e a gente vive basicamente do comércio, existe uma perspectiva de queda de 30% de vendas agora no final do ano, mesmo com o Natal, né, em relação ao mesmo período do ano anterior. Isso complica muito a nossa situação, não é isso? E a gente agora muda um pouquinho de assunto e fala sobre essa tragédia que aconteceu aí na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Lama da barragem de Mariana, em Minas Gerais, chega ao Mar do Espírito Santo e a prefeitura da cidade de Linhares interditou praias nesta semana lá no Espírito Santo. É verdade, a prefeitura de Linhares interditou as praias de Regência e Povoação após a chegada ao mar da lama do rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais. A prefeitura espalhou placas ao longo das praias informando que a água está imprópria para o banho. A lama com rejeitos de minério vinda pelo Rio Doce atingiu o mar, segundo informações da prefeitura. A ministra sobrevoou na segunda-feira, dia 23, a área atingida pela lama na foz do Rio Doce, parte do litoral capixaba, e depois falou à imprensa. Segundo ela, Marcos, a chegada aí do barco de pesquisa da Marinha em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo, exatamente para fazer os testes e avaliar, mas obviamente teremos morte da fauna e para isso os biólogos estão monitorando e preparando os laudos. É uma situação preocupante, tendo em vista que é um dos maiores desastres ambientais, ecológicos. E aí eu me deparava assistindo a programas de televisão que falavam mais sobre esse assunto, inclusive é um assunto comentado hoje não só a nível nacional, mas a nível mundial, tendo em vista a preocupação que tem que se ter com o meio ambiente, é que os estragos dessa barragem rompida é para os brasileiros muito forte. Muitas cidades que passam por esse percurso do Rio Doce, Marcos Pereira, elas vão ficar com situações até de falta de abastecimento de água.
Na realidade, segundo os ambientalistas, este é o 5º maior acidente ambiental que ocorreu no mundo. Na realidade, o Rio Doce, que nasce em Minas Gerais e chega até a Foz, no Espírito Santo, passava por várias cidades e com esse desastre ambiental está totalmente comprometido a fauna e a flora dessa região. Sem falar na questão do abastecimento d'água, que na realidade esse rio abastecia mais de 15 cidades no ano do seu percurso. E agora, com a chegada dessa lama, desse rejeito de minério no mar, existe uma grande preocupação dos biólogos com a questão da fauna marinha, porque muitas espécies, inclusive, podem chegar à extinção por conta desse desastre ambiental. Passando aí do desastre ambiental para um outro desastre, mas esse é econômico. Operação Lava Jato, tão comentada e tão falada. A Operação Lava Jato inicia uma nova fase, a 21ª fase, e o pecuarista Bunlai é preso em Brasília. Na realidade, a Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, dia 24 de novembro, a 21ª fase da Operação Lava Jato, denominada Passe Livre. Na ação, foi preso preventivamente o pecuarista José Carlos Bunlai, no hotel Golden Tulip, em Brasília. Ele iria depor hoje na CPI do BNDES, que investiga operações envolvendo o banco. Por isso, viajou ao Distrito Federal. Amigo do ex-presidente Lula, o empresário é acusado de envolvimento em fraude no contrato para a operação do navio-sonda Vitória da Esmirna. São cumpridos ainda 25 mandatos de busca e apreensão e 6 mandatos de condução coercitiva em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Ao todo, 140 policiais federais e 23 auditores fiscais participam desta ação. E ainda de acordo com a Polícia Federal, a fase foi deflagrada a partir de investigações das circunstâncias de contratação do navio-sonda pela Petrobras, com concretos indícios de fraude em licitação. E a prisão do Bunlai foi decretada pelo juiz Sérgio Moro. O pecuarista foi levado para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília e ainda nesses dias encaminhado para Curitiba. O advogado de Bunlai, Arnaldo Malheiros Filho, foi surpreendido pela notícia da prisão em Brasília, no caso do seu filho. É importante destacar que durante os 2 governos do ex-presidente Lula existia uma máxima em Brasília. Só 2 pessoas entravam sem bater no gabinete presidencial. Uma delas era a dona Marisa, lógico, esposa de Lula, e a outra, o então desconhecido José Carlos Bunlai. Mesmo longe dos holofotes, o empresário e pecuarista gozava de um prestígio incomum até para alguns ministros da época. A ligação entre Lula e Bunlai começa em 2002, quando o então candidato Lula enfrentava resistência de setores econômicos, entre eles o agropecuário. Para ajudar a reverter a rejeição, o governador do Mato Grosso do Sul e candidato à reeleição, Zeca, do PT, fez questão de que Lula conhecesse Bunlai, um dos maiores pecuaristas do Brasil, como definiu. A empatia entre o candidato e o fazendeiro foi imediata, segundo o Globo. E ainda naquela eleição, Lula passaria 4 dias na fazenda do empresário, nos arredores de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, gravando programas eleitorais. Enquanto estiveram juntos, Lula e Bunlai estreitaram os laços entre churrascos e pescarias. Em 2009, a uma revista ligada ao agronegócio, o empresário disse que o encontro foi um marco histórico. Esses fatos comentados por nós aqui foram repassados a toda a imprensa pelo O Globo. Há aí de se investigar, lógico, a Polícia Federal, juntamente com toda essa Operação Lava Jato, vai investigar se essa aproximação do ex-presidente Lula com o agropecuarista tem algum intermédio em relação a todo esse rombo fiscal no Brasil. Se não, que seja inocentado. E se sim, que seja culpado, porque a gente já chega, Marcos Pereira, de tantos problemas relacionados a esses desvios, não só de dinheiro, mas de conduta dos nossos políticos brasileiros. Na realidade, os agentes políticos deveriam ser primeiros a dar bom exemplo à população. É inadmissível que em um país democrático como o nosso exista ainda pessoas que entram na vida pública com o objetivo de fraudar, de roubar a coisa pública. Obviamente, nós estamos aqui falando do ex-presidente Lula. Nós estamos falando dos acontecimentos que desencadearam nessa Operação Lava Jato, que agora, na sua 21ª fase, prende um agropecuarista rico, famoso, do Mato Grosso do Sul. Então, existem ligações, e essas ligações, obviamente, vão ser apuradas a partir da prisão
desse agropecuarista. E, como você falou, Lucas, se culpado, que sejam condenados, se inocentes, também que sejam inocentados. Né? E também posto em público toda a situação. E ainda falando em Operação Lava Jato, uma notícia também que chegou meio que de surpresa, que é a prisão do senador Delcídio do Amaral. Marcos. Na realidade, surpreendeu a todos, porque a Polícia Federal prendeu na manhã desta quarta-feira o senador Delcídio Amaral. Ele, na realidade, é líder do governo no Senado Federal e a prisão só pode acontecer porque foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que ele, na qualidade de senador, Lucas, tem foro privilegiado. E faz parte também das investigações da Operação Lava Jato, que apura os esquemas de corrupção na Petrobras. Delcídio teria sido flagrado na tentativa de prejudicar as investigações contra ele, em uma tentativa de destruir provas contra o mesmo. Essa é a primeira vez que um senador com mandato é preso. O jornal Estado de São Paulo apurou que pela manhã o ministro Teori Zavascki convocou uma reunião extraordinária da turma dedicada à Lava Jato, que a reunião da corte foi reservada e que é algo raro, na verdade, de fato. De acordo com fonte no tribunal, a sessão foi marcada pelo presidente da turma, ministro Dias Toffoli, a pedido do ministro Teori Zavascki, relator dos casos relativos ao esquema de corrupção na Petrobras. Zavascki informou nessa terça-feira, dia 24, o presidente da corte, o ministro Ricardo Lewandowski, que seria realizada a sessão na quarta-feira, dia 25, para debater uma decisão importante. O informe a Lewandowski foi feito pessoalmente pelo relator dos processos da Lava Jato na corte e não pelo presidente da turma, o ministro Dias Toffoli, e que cabe usualmente fazer os comunicados institucionais. E além de Delcídio do Amaral, a PF prendeu também o chefe de gabinete dele e o banqueiro André Esteves, do banco BTG Pactual, e um advogado ainda ligado ao senador. E você que está acompanhando o nosso Caribe Notícias, daqui a pouco a gente volta com mais notícias ainda envolvendo o mundo da política, como, por exemplo, o Conselho de Ética está aí nessa apuração em relação ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Daqui a pouco, estas e outras notícias, a gente volta dentro de instantes. Pensou em construir ou reformar? Venha para Monteiro Agrícola e Construção. Aqui o construtor encontra o que precisa para a sua obra, da base ao acabamento, com os melhores preços e entrega garantida e um ótimo atendimento. Se é preço, se é qualidade que você procura, o lugar certo é aqui. Conheça também a Monteiro Irrigação, que fica ao lado da Monteiro Agrícola e Construção, onde o homem do campo encontra tudo para seu rebanho e cultivo para sua terra. Temos tudo para irrigação e ainda conta com a experiência do amigo Evandro Monteiro, que tem bastante experiência no ramo. Monteiro Agrícola e Construção, Monteiro Irrigação, organização Evandro Monteiro e Paulo Henrique Monteiro. Só nas Óticas Diniz você encontra atendimento diferenciado com profissionais qualificados. As grifes de óculos nacionais e internacionais mais desejadas e o crediário mais fácil e rápido você também só encontra aqui. Isso sem falar nos laboratórios próprios com alta tecnologia que você só encontra aqui nas Óticas Diniz, é claro. Venha para as Óticas Diniz você também e desfrute das vantagens que só quem é líder pode oferecer. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Serimarte, criando sua imagem. Atuamos na criação e impressão gráfica como cartões, convites, panfletos e outros. Fazemos fachadas, sinalizações internas, painéis, lonas, banners, faixa e impressão digital. Recortes automotivos para carros e motos, camisas. Trabalhamos também com fardamentos escolares e empresariais. Personalização de veículos em preto fosco. Contamos com impressoras de alto padrão para impressão em grandes formatos. Serimarte, serigrafia, gráfica rápida e comunicação visual. Você que procura um ambiente agradável e um churrasco de boa qualidade, venha conhecer o Bar Fundo de Quintal. Lá você encontra comidas, bebidas quentes e geladas e com atendimento diferenciado, além do delicioso baião de 2 preparado na hora. Aceitamos cartões de crédito para sua melhor comodidade. Bar Fundo de Quintal, localizado na Avenida Doutor Fernandes Teles Cartacho, no bairro Bela Vista, em Mauriti, Ceará. Telefone 889-9617-2166. Organização Ayrton Gley e Rosângela. Estamos de volta com Cariri Notícias.
O Conselho de Ética pretende votar processo contra Eduardo Cunha até 1º de dezembro. O presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, o José Carlos Araújo, do PSD da Bahia, diz que pretende votar o relatório sobre o processo contra o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, no Rio de Janeiro, no dia 1º de dezembro. O Conselho se reuniu no dia 24 de novembro para a leitura do relatório preliminar sobre o processo. E apesar da intenção de Araújo, a votação do processo pode não ocorrer dentro do prazo previsto, porque Cunha tem ainda 10 dias após a leitura do relatório preliminar para apresentar a defesa. Marcos, marcada para a última quarta-feira, dia 19 de novembro, a leitura do parecer do deputado Fausto Pinato, do PRB de São Paulo, pela continuidade das investigações contra Cunha, foi adiada após o início da ordem do dia na casa antes do horário habitual. Naquele dia, a sessão no plenário foi aberta às 10 horas e 44 minutos, determinando o fim da reunião do Conselho, uma vez que, pelo regimento interno da Câmara dos Deputados, impede a votação das comissões quando começa a ordem do dia. Deputados questionaram o início da sessão aberta, segundo eles, antes do habitual, e consideraram o ato como uma manobra de Eduardo Cunha para adiar o processo no Conselho de Ética. Ainda diante de todo esse processo, à tarde, após o encerramento das atividades, no plenário, o presidente do Conselho de Ética chamou nova reunião do colegiado, mas o presidente em exercício da Câmara, Felipe Bournier, do PSD do Rio de Janeiro, cancelou a reunião, o que gerou uma revolta dos deputados que deixaram o plenário nos gritos de vergonha e fora Cunha. Com a repercussão, Cunha suspendeu a decisão de Bournier e é segundo secretário na mesa diretora. O pedido de cassação do mandato de Eduardo Cunha foi protocolado no dia 13 de outubro pelo PSOL pela rede. Cunha foi denunciado ao Supremo Tribunal Federal por suspeita de ter desviado 5 milhões de dólares em propina do esquema investigado pela Operação Lava Jato. O pedido se baseia em documento encaminhado pela Procuradoria-Geral da República, atestado como verdadeiras as informações de que Cunha e parentes têm contas secretas na Suíça e que teriam recebido dinheiro, fruto do pagamento da propina em contratos da Petrobras. O parlamentar nega e diz que os recursos no exterior vêm de negócios de venda de carne no continente africano. Na reunião desta terça-feira, o Conselho de Ética também deve apreciar o parecer preliminar do deputado Washington Reis, do PMDB do Rio de Janeiro, referente à representação do PCdoB contra o deputado Alberto Fraga, dos Democratas do Distrito Federal. O partido entrou com um pedido após Fraga ter afirmado durante a sessão plenária que mulher que participa da política e bate como homem tem que apanhar como homem, em referência à deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro. O parlamentar disse que não fez apologia da violência física contra as mulheres, mas que se referiu ao debate político. A reunião do Conselho de Ética aconteceu, no caso, na terça-feira, às 14 horas e 30 minutos, na verdade nem aconteceu direito, por causa dos empecilhos ainda em relação a toda essa história. E aí a gente volta aqui comentando sobre toda essa situação. Câmara dos Deputados, aquela coisa que a gente falou lá no comecinho, quando estávamos falando sobre crise econômica, entre a palavra crise política. Marcos, na sua opinião, eu tenho a minha opinião, você tem a sua em relação a toda essa situação, mas na sua opinião, o deputado e presidente da Câmara, Eduardo Cunha, frente a toda essa situação, tendo em vista que tem aí uma denúncia de contas dele na Suíça e de seus parentes, deixa a entender a fragilidade da política brasileira, tendo em vista que o cara é o presidente da Câmara, está sendo investigado e ao mesmo tempo continua exercendo seu papel como presidente daquela casa. Na realidade, tudo que foi apurado até agora vem a demonstrar ou a provar que Cunha realmente é o detentor de contas na Suíça que giram em torno de 5 milhões de dólares e que provavelmente esse dinheiro tenha sido objeto de propina também dos escândalos que assombram o Brasil ultimamente, que é os desvios de dinheiro da Petrobras. Então, no meu entendimento, é impossível que uma pessoa que vai responder a um processo dessa envergadura, continue a presidir a Câmara dos Deputados Federal. Ele é o terceiro homem na linha de sucessão, né? Presidente, vice-presidente e ele, e se torna impossível que uma pessoa... Então vejo como impossível que o Eduardo Cunha continue na presidência, até pela questão da moralidade política, né, da casa
ou seja, da Câmara dos Deputados, porque de toda forma a Procuradoria-Geral da República já encaminhou e já iniciou processo contra ele, exatamente por desvio de dinheiro público. E a gente vê, Marcos Pereira, nessa situação hoje, além das pessoas, né, lógico, se manifestando contrário, a favor, lógico, a liberdade de expressão está aí para isso, mas a gente vê também os deputados manifestarem naquela casa as suas questões em relação ao Eduardo Cunha. Alguns a favor, outros contra, a maioria contra, alguns a favor, mas a gente sabe ainda que há na política brasileira aquela velha situação do que quem pode mais, né, Marcos Pereira? A gente vê que existe ainda um certo desgaste em relação aos nossos deputados da minoria, ou pessoas que falam pela minoria naquela casa, que não tem uma altivez e uma voz que o próprio presidente da Câmara tem nas suas sessões e no seu decorrer durante aquela situação que é a Câmara dos Deputados. Então fica fragilidade na política, fragilidade na economia. Os membros da cabeça do processo sendo investigados, como o próprio presidente da Câmara dos Deputados, aí retorna também aquelas pautas bombas que inclusive deixou de existir, sabe-se lá por quê. Então fica. O governo hoje não apoia, mas também não desapoia o presidente da Câmara. A oposição, o próprio PSDB já disse e declarou que não aceita o Eduardo Cunha como presidente daquela casa. Mas a gente sabe que alguns meses atrás falava um pouco diferente. Na realidade, a Câmara vive hoje um processo de moralidade. Quer dizer, a Câmara dos Deputados hoje, com a continuação de Eduardo Cunha na sua presidência, está colocando em xeque a sua própria história, a sua própria democracia. Então é uma crise de moralidade, porque é inadmissível que uma pessoa ocupe um cargo de tão relevância para a nação respondendo por desvio de dinheiro público. E aí tem aquela velha situação, tem as suas cartas na manga, e a gente espera que possa ser feito aí pelo Conselho de Ética o seu melhor trabalho. Só não esperamos que ninguém meta a mão e diga o que é para ser feito, como muito se acontece nesse nosso país de meu Deus, nosso Brasil. Vamos continuando aqui, Marcos. Agora a gente vem para o estado do Ceará, falando sobre ações do governo do estado. O governo do estado vai liberar 2,5 milhões para trabalhadores rurais construírem poços profundos. O governador Camilo Santana recebeu no começo da noite desta segunda-feira, dia 23 de novembro, uma comissão de representantes da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais na Agricultura do Estado do Ceará, a FETRAES, que fazia uma manifestação no Palácio da Abolição em Fortaleza. O governador se reuniu com os trabalhadores, acompanhado dos secretários Elcio Batista, Gabinete do Governador, Francisco Teixeira, Recursos Hídricos e Dedé Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, além de Acriso Sena, Acolhimento aos Movimentos Sociais, entre outros representantes do governo. O principal ponto da pauta debatida foi a implementação de mais ações de acesso à água, além das 1.200 intervenções que o Estado já fez este ano em 125 municípios cearenses, construindo novos poços e instalando dessalinizadores. Olha, no caso, o governo, as ações imediatas serão firmadas com um convênio de 2,5 milhões para que a própria Associação de Trabalhadores fique responsável pela construção de 100 novos poços em comunidades rurais assistidas pela FETRAES. Outros 25 precisam ter a instalação concluída serão finalizados pelo governo até dezembro. O governador Camilo Santana também se comprometeu a agilizar processos de regularização fundiária e buscar reforços junto ao governo federal, especialmente em programas com a água, como o Água para Todos, São José, de cisternas de placa e reuso de primeira e segunda água. Ao fim do encontro, Marcos Pereira, o governador e os representantes de entidades se encontraram com os trabalhadores e esperavam no jardim do Palácio da Abolição. E aí há uma situação muito complicada hoje, que é essa falta d'água. Daqui a pouco, aqui no nosso Caribe Notícias, a gente tem uma matéria exclusiva que nós fizemos no açude do Donauá, contando um pouco da situação que vive aquela comunidade, que era o município de Mauritinho. Então, a gente já vê que tem que haver uma preocupação maior do que o que já está tendo com relação às nossas reservas hídricas. Porque a construção de poços
sendo feita por pessoas que muitas vezes necessitam tanto daquela água que busca de uma forma não trabalhada, não estudada, pode causar um sério problema com o nosso solo, com as nossas reservas hídricas. Então, para que as pessoas entendam, aqui a gente não está falando sobre uma situação de que você, que mora no seu sítio, na sua casa, que está com um problema de abastecimento d'água, não possa furar o seu poço. É porque existem formas de se fazer isso para não contribuir erradamente com o meio ambiente. Então, há uma preocupação muito grande. Hoje a gente fala açudes sem reservas hídricas suficientes para abastecer uma comunidade, e aí as pessoas cavam poços na ânsia da necessidade da água, na ânsia de suprir as suas necessidades próprias, acaba saindo aí uma situação um pouco mais complicada, que essa falta de cuidado com as nossas reservas hídricas no nosso solo. É isso, Marcos? Na realidade, Lucas João, é importante que se destaque que o subsolo do nosso município era altamente rico nesse precioso líquido, a água. E a cavação e perfuração de poços desenfreadas, sem qualquer controle técnico, sem controle dos órgãos ambientais, sem controle dos órgãos que regulamenta a perfuração do poço profundo, tem tornado cada vez mais pobre o nosso subsolo. Consequência disso, são poços cada vez com menos vazão de água, são poços para poder ter o mínimo de vazão, tem que ser cavado com uma profundidade cada vez maior. E isso realmente se torna prejudicial, é para toda a população. Então tem que haver conscientização do nosso povo. Nós estamos realmente enfrentando uma das maiores estiagens de todos os tempos. A previsão, infelizmente, vai ser para chuva abaixo da média aqui na nossa região. Mas nós temos que ter essa consciência ambiental, essa consciência de cidadão, para que possamos passar por esse período de seca, né, sem comprometer principalmente as reservas hídricas do nosso município. E ainda falando de todo esse contexto, na semana passada o governador Camilo Santana esteve em Brasília, juntamente com outros governadores do Nordeste, para uma reunião com a presidente Dilma Rousseff e seus ministros. Na conversa, o governo federal anuncia que irá liberar novos financiamentos para obras no Ceará que serão utilizados para a instalação de dessalinizadores e também a construção de adutoras de montagem rápida e perfuração de poços nas regiões mais afetadas pela estiagem, além do reforço na operação carro-pipa nas zonas urbanas, entre outros projetos. Para tanto, cada estado ficou responsável para apresentar até o final do mês um plano de trabalho para ações emergenciais. E é como a gente já havia conversado aqui, eu e o Marcos Pereira, toda uma situação que deve ser estudada e verificada, porque água é um bem precioso e fundamental, é um bem de todos os bens que a gente tem da nossa terra, a água é o mais precioso e o mais fundamental. Sem ela, não estaríamos nem aqui. Verdade. E a gente Continuando com as notícias estaduais, o governador Camilo Santana entrega o maior conjunto habitacional do interior do Ceará. Marcos, o governador Camilo Santana entrega nesta terça-feira, dia 24 de novembro, 256 unidades habitacionais em Sobral. O empreendimento faz parte do módulo Orgulho Tropical 1 e integra o maior programa habitacional do interior do Ceará, o Nova Caiçara. O residencial completo terá mais de 3.000 unidades habitacionais e um investimento total de R$ 208.587.800 financiados por meio do programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do governo do estado, por meio da Secretaria das Cidades, no valor de R$ 10.111.800. E o nosso Cariri Notícias volta em instantes. A gente volta com as notícias policiais que foram destaque essa semana aqui no Cariri. Daqui a pouco. Não só no Cariri, mas todo o estado. Daqui a pouco. No Auto Center Alan Sampaio você conta com atendimento personalizado, tecnologia de ponta e os melhores profissionais da região. Qualidade em serviços, peças das melhores marcas do mercado. Pneus, baterias, troca de óleo, mecânica em geral, alinhamento e balanceamento computadorizados, conserto de portas e travas elétricas, além de venda e instalação de para-brisas. E mais, faça a revisão básica do seu carro e ganhe inteiramente grátis um check-up de 25 itens. O Auto Center Alan Sampaio fica localizado na Avenida Senhor
Major Martins, número 6, Serrinha, em Mauriti, Ceará. Telefones 88-3552-2176 e 9770-9906. Agora em Mauriti você pode contar com o melhor espaço de lazer e diversão. Chácara Pé de Serra. Reservamos de segunda a sábado para aniversários, casamentos, batizados, reuniões e diversos eventos. Localizada no sítio Brejo Grande, no distrito de Goité, a 6 quilômetros de Mauriti. Reservas e informações: DDD 88 99988 3000 ou 88 99988 2928. Organização de Cleiton e Zinaura. DS Bebidas. Tudo em bebidas quentes e geladas no atacado e no varejo. Aqui você compra cervejas, refrigerantes, água mineral, uísque, vodka, energético e descartáveis em geral. Temos os melhores preços e a entrega mais rápida da cidade. DS Bebidas. Organização Damião Leonício e Corrinha. Rua Benjamin Constante, número 553, Centro de Mauriti. Disque Bebidas 9942-4264 ou 9241-1699. Se você pretende viajar com conforto e segurança, você pode contar com o Emerson Turismo. Viagens para São Paulo sempre nos dias 5, 15 e 25 de cada mês. E para Juazeiro da Bahia nos dias segundas, quartas e sextas-feiras, todas as semanas. Frotas de veículos novos e confortáveis. Reservas e informações: DDD 88 999656739, DDD 74 99193 5343. Comerciante é morto com vários tiros em Juazeiro do Norte. O comerciante Carlos Roberto da Silva Ponciano, de 34 anos, foi morto por volta das 2h30 da madrugada do domingo do dia 22, com vários tiros de revólver dentro de seu estabelecimento situado na Avenida Manuel Coelho de Alencar, no bairro Betolândia, em Juazeiro do Norte. Segundo as informações de testemunhas, um homem teria se aproximado de Galego do Espetinho, como a vítima era conhecida, e efetuaram vários disparos sem nenhuma mediação. Ferido, o comerciante tentou fugir, mas acabou caindo sem vida a poucos metros do seu estabelecimento. Após colher as características do acusado, a polícia realizou diligências e prendeu José Alves da Silva, 46 anos, acusado de cometer este que foi o 8º assassinato do mês. No caso, o 112º do ano em Juazeiro do Norte. Uma criança de 2 anos e 2 homens morreram em um grave acidente na noite da última segunda-feira, dia 23 de novembro, no BR-230, entre a cidade de Soledade e Juazeirinho, na Bahia. O acidente envolveu 3 veículos e, segundo o levantamento preliminar da Polícia Rodoviária Federal, pode ter sido causado por uma ultrapassagem indevida, mas as causas ainda serão investigadas mais detalhadamente. De acordo com informações da PRF, um veículo Fiat Uno, com placas do estado do Pernambuco, bateu de frente em uma Paraty, quando tentava fazer uma ultrapassagem no quilômetro 226 da rodovia, a aproximadamente 10 km de distância de Soledade. Um outro carro que também passava pelo local no momento do acidente foi atingido. A colisão envolveu os condutores dos 2 carros, bateram de frente 2 homens com idade aproximada entre 30 e 39 anos, além de um menino de 8 anos que estava em um veículos. Um homem armado mata vice-prefeito de Choró em gabinete do prédio municipal. Um homem armado entrou no gabinete da Prefeitura Municipal de Choró, aqui no Ceará, fez refém e matou o vice-prefeito da cidade, Francisco Sidney Cavalcante, no início da tarde da última terça-feira. O suspeito, Francisco Roberto Oliveira, afirmou que Sidney tinha um caso com a mulher dele, Maria Elisângela Gomes Lemos, e deu um tiro na própria cabeça no fim da negociação com a polícia por volta das 2h45 do mesmo dia. O corpo da mulher do criminoso foi encontrado em um apartamento no bairro da Parangaba, em Fortaleza. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social da CPS informou que o Roberto foi socorrido para um hospital local e foi transferido para a capital Fortaleza. Segundo o comandante do Grupo de Ações Táticas Especiais do GAT, capitão Antônio Cavalcante, que acompanhou toda a negociação, o suspeito chegou a dizer que mais 4 pessoas estavam mantidas reféns na sala do prédio público. A morte do vice-prefeito foi confirmada pela documentação, pelo veículo de comunicação, pela pessoa do coronel Andrade Mendonça, porta-voz da Polícia Militar do Ceará, por volta das 14 horas no mesmo dia. E olha, a polícia acredita que o crime tenha sido passional, pois o próprio suspeito do caso de esposa com o vice-prefeito.
E grupo cerca policiais e explode cofre de agência bancária no estado da Paraíba. Pelo menos 15 pessoas participaram da explosão de um cofre de uma agência bancária na madrugada desta quarta-feira, dia 25, na cidade de Serra Branca, no Cariri paraibano. De acordo com as informações da Polícia Militar, os criminosos ainda cercaram uma companhia da PM e atiraram no prédio da cadeia pública do município. Segundo o sargento da Polícia Militar, José Rinaldo, o grupo chegou na cidade por volta das 1h da madrugada em 2 carros. No caso, os criminosos se dividiram pela cidade. Alguns entraram na agência, outros atiraram em lojas e carros estacionados no meio da rua. Teve um Volkswagen Saber foi encontrado incendiado na estrada e caso um suspeito até o momento ia se localizar para o fechamento dessa matéria, se localizar e, no caso, a perícia ainda está realizando trabalho de interior da agência bancária. Só para a gente deixar esse contexto, falar um pouquinho sobre a situação, as nossas opiniões relacionadas à situação da violência, não só no estado, mas como a gente faz divisa aqui no Paraíba, que faz divisa aqui, a gente fala também dessa situação. A violência, seja no trânsito, ou seja, a violência ocasionada por essa, infelizmente, pelo tráfico de droga ou outras situações, acaba fazendo com que o nosso estado do Ceará, bem como o estado vizinho do país, esteja num dos índices complicados de violência do Brasil. A gente sabe que falta aí, eu não diria políticas públicas relacionadas à segurança pública, eu diria políticas públicas relacionadas ao contexto de informação, seja ela educação, seja ela esporte, seja ela lazer, seja ela saúde. E a gente sabe que falar em violência é falar também em aspectos que causam essa violência. No caso da violência do trânsito, que são os acidentes, é um pouco mais complicado, porque além da imprudência por parte dos motoristas, acontece também a falta, muitas vezes, de uma situação confortável para que os motoristas trafeguem nesse estado. E aqui no nosso Ceará, os crimes letais intencionais, segundo a própria Secretaria de Segurança Pública do Estado, divulgado recentemente, aponta para um aumento desse tipo de violência. Esse tipo de violência é aquela que o indivíduo tira a vida de outra pessoa, de modo intencional, utilizando ou arma branca ou arma de fogo. Então nós estamos vivendo realmente no Ceará um período de muita turbulência nessa área policial, nessa área de violência. E a questão social retorna aqui aquele processo educacional que falamos há pouco, né? Quanto mais se investe em educação, mais se previne em outras áreas. Quanto mais se investe na saúde básica, mais se previne na saúde em estágio mais avançado, quando, logicamente, os valores que vão ser gastos com a pessoa que precisa serão bem maiores. Então, prevenção acima de tudo. Outro dado alarmante, mas que aí fica também, para a gente possa até aconselhar a população que nos escuta, é com relação aos acidentes de trânsito. Acidentes de trânsito no nosso município, notadamente aqueles praticados geralmente por pessoas sem habilitação em motocicleta. É um fato grave, não é só em Mauriti, é em toda a região. Todos os dias, quando acessamos esses veículos de comunicação, nós observamos que pessoas morrem nas nossas estradas, morrem na sede dos municípios, e a grande maioria por acidente provocado por motocicletas. E aí, Gilberto? Daqui a pouco a gente volta com as notícias e as matérias locais, as matérias aqui em Mauriti. No Auto Center Alan Sampaio você conta com atendimento personalizado, tecnologia de ponta e os melhores profissionais da região. Qualidade em serviços, peças das melhores marcas do mercado. Pneus, baterias, troca de óleo, mecânica em geral, alinhamento e balanceamento computadorizados, conserto de portas e travas elétricas, além de venda e instalação de para-brisas. E mais, faça a revisão básica do seu carro e ganhe inteiramente grátis um check-up de 25 itens. O Auto Center Alan Sampaio fica localizado na Avenida Senhor Martins, número 6, Serrinha, em Mauriti, Ceará. Telefones 88 3552 2176 e 90
99770-9906. Agora em Mauriti você pode contar com o melhor espaço de lazer e diversão. Chácara Pé de Serra. Reservamos de segunda a sábado para aniversários, casamentos, batizados, reuniões e diversos eventos. Localizada no sítio Brejo Grande, no distrito de Goité, a 6 quilômetros de Mauriti. Reservas e informações: DDD 88 99988 3000 ou 88 99988 2928. Organização de Cleiton e Zinaura. DS Bebidas. Tudo em bebidas quentes e geladas no atacado e no varejo. Aqui você compra cervejas, refrigerantes, água mineral, uísque, vodka, energético e descartáveis em geral. Temos os melhores preços e a entrega mais rápida da cidade. DS Bebidas. Organização Damião Leonício e Corrinha. Rua Benjamin Constante, número 553, Centro de Mauriti. Disque Bebidas 9942-4264 ou 9241-1699. Se você pretende viajar com conforto e segurança, você pode contar com o Emerson Turismo. Viagens para São Paulo sempre nos dias 5, 15 e 25 de cada mês. E para Juazeiro da Bahia nos dias segundas, quartas e sextas-feiras, todas as semanas. Frotas de veículos novos e confortáveis. Reservas e informações: DDD 88 999656739, DDD 74 99193 5343. Estamos de volta com o nosso Caribe Notícias. A gente vai para as nossas matérias exclusivas da TV Caribe. O coordenador de proteção social fala sobre o Festival Intergeracional de Artes que aconteceu nesta semana no município de Mauriti. Acompanhe. Boa tarde a todos. Meu nome é Renato Marcelino, aqui na Secretaria de Assistência Social. Estou na coordenação da Proteção Social Básica e a gente está realizando o segundo Festival Intergeracional de Artes. O primeiro foi realizado no ano passado e, como foi um evento de muito êxito, a secretária resolveu continuar promovendo esse evento. Então, o Festival Intergeracional reúne no mesmo palco todas as gerações, crianças, adolescentes, adultos e idosos, todos unidos pela arte, mostrando as suas potencialidades. A gente trabalha com o objetivo de melhorar as condições sociais das nossas famílias, dos nossos usuários, de trabalhar as vulnerabilidades sociais nos nossos grupos e também as potencialidades de cada um, descobrindo seus talentos e ajudando a desenvolver cada vez mais cada um dos nossos usuários. A meta de cada CRAS, nós temos 3 CRAS, a nossa meta são 3.000 entre crianças, adolescentes e idosos. Esse trabalho normalmente, fora hoje o festival, acontece como? Todos os que vão participar hoje, eles participam do que a gente chama Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. São grupos divididos por faixa etária de 3 até mais de 60 anos e acontecem regularmente em cada CRAS do nosso município. Todos os CRAS desenvolvem o serviço de convivência, com orientadores e facilitadores de oficina e também acompanhados por assistentes sociais e psicólogos. Nessa tardinha especial, a gente vai coroar todos esses trabalhos que nós fizemos. É a culminância dessa caminhada durante todo esse ano. Estão aqui todos aqueles que trabalharam junto aos adolescentes, os adolescentes, que é nosso público prioritário, as crianças, adolescentes e idosos, e também os técnicos de referência que caminharam com a gente nesse trabalho. Obrigado e que seja uma tarde de muito proveito para todos nós. A secretária da Assistência Social do município de Mauriti, Fabiana Araruna, explana sobre o lançamento do livro que os idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos fizeram e lançaram também nesse mesmo festival. E fala também sobre como funciona o trabalho de sua parte. Vejamos. É um prazer imenso. Hoje aqui nós estamos recebendo na nossa Secretaria de Assistência todos os grupos do Serviço de Convivência, que é um grupo formado com crianças, adolescentes e o pessoal da terceira idade, os idosos, onde hoje eles estão lançando um livro que foi acompanhado por eles, um livro de receitas medicinais, plantas medicinais, que hoje no mundo turbulento que a gente vive, com tanto tipo de droga utilizando, seja na comida, seja na bebida, então
partiu dos idosos ter essa ideia de contribuir com a juventude. Então eles escreveram um livro, estão publicando hoje o livro deles e a gente resolveu trazer os outros grupos, os adolescentes e as crianças, para interagir. Então hoje nós estamos fazendo uma interação aqui dentro do serviço de convivência hoje. É o encerramento de 2015 e, se Deus quiser, em 2016 será muito melhor e muito proveitoso. Hoje a Secretaria de Assistência, contando com todos os programas, inclusive com Bolsa Família, nós estamos atendendo 12 mil famílias. Contando também com os que são cadastrados no Bolsa Família, mas principalmente as do serviço de convivência, que são as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Então dá um total de 12 mil famílias. Exatamente, hoje nós estamos com toda a equipe de assistência, CRAS, CREAS, CAN, Cadastro 1, então hoje é um momento de interação. Hoje está exposto aqui os trabalhos que eles fazem artesanais, então a recuperação de brinquedos antigos, a reciclagem de materiais recicláveis. Então hoje está fazendo o quê? Esse momento, essa interação de compartilhar os seus trabalhos. Cada um da sua equipe trouxe as suas amostras e nós estamos compartilhando com todo mundo hoje. Pronto, essas famílias elas são acompanhadas pelos CRAs, pelos CREAS e também pela Secretaria. Então nós temos hoje 3 CRAs, um na sede, um na Palestina e um no Buritizinho. 2 distritos têm CRAs próprios e os demais distritos são atendidos de acordo com a divisão territorial. Então lá eles vão desenvolver com as famílias oficinas de reciclagem, de palestra, acompanhamento com psicólogo, com assistente social e também aqui acompanhado pela Secretaria de Assistência Social. Então hoje eles estão trazendo algumas amostras dos seus trabalhos que são realizados dentro da Secretaria. E agradeço à TV Web por estar aqui participando conosco, compartilhando desse momento feliz e importante para toda a gestão municipal. Agradecer ao prefeito Evanildo, que sempre tem nos apoiado assim imensamente. Infelizmente, por força maior, hoje não pôde estar presente, mas que deixou a sua contribuição com certeza. Muito obrigada. Uma das senhoras assistidas por esse projeto também nos falou da alegria de estar ali naquele momento, naquele festival. Ué. Maravilhoso. Quem é que não gosta do que é bom, meu filho? Agora, tem uma coisa, eu entrei aqui, eu era nova, sabe? Já está com mais de 30 anos que eu vivo aqui. Aqui mesmo eu já arrumei 3 certificados. Arrumei um em Mauriti, um em Fortaleza e outro em Brasília. Aqui dentro, viu? Nessa turminha de idoso que eu comando aqui dentro, não sabe? Aí eu gosto muito, é meu divertimento, viu? Temos nossos passeios junto com todos. Graças a Deus nunca houve uma pequena desavença com nenhum, viu? Aqui é uma irmandade, sabia? Certeza, com certeza. Agora tem uma coisa, depois que a gente vai cair na idade, a idade vai pesando, viu? A idade vai pesando, aí as coisinhas vai mais se afastando. Pavimentação asfáltica do São Félix é obra aguardada pela comunidade e a equipe do nosso jornal foi até lá e conferiu. Veja a matéria. Estamos aqui no Distrito de São Félix, onde você pode ver nas imagens, já estão acontecendo as obras do asfalto, né? A pavimentação asfáltica da rodovia CE 152, o trecho Buritizinho-São Félix, que tem uma extensão de 9,94 quilômetros, que tem um custo de R$ 3.066.000. Parte do asfalto já em andamento, já foi colocado o pinche, né? Já está o trabalho de pavimentação em torno de todo o asfalto para que possa começar realmente a pavimentação asfáltica, tendo em vista todo o processo que acontece. E é uma obra tão sonhada e tão esperada e reivindicada por esses moradores aqui do São Félix. Chegando agora tão sonhada via asfáltica, o que é que você tem a dizer e como pode ajudar o trânsito? Vai contribuir muito porque aqui é algo que se espera há muito tempo e que a comunidade precisa, porque ao invés de um vai beneficiar 2 distritos ao mesmo tempo, né? E assim, até mesmo para nós, a gente mora no Buritizinho, mas sempre vem por lá de casa, eu mesmo trabalho aqui e à noite no ProJovem Campo e vai ser muito bom para a gente, vai nos beneficiar bastante. Você sempre faz esse trajeto e esse asfalto vai ajudar bastante, mas também você espera que sinalizem também da melhor forma. Que sinalize, porque os acidentes já estão acontecendo antes mesmo de concluir a obra, né? Então, que seja bem sinalizado, porque senão vai ser pior. Coisas piores acontecerão. Uma matéria também exclusiva da nossa TV Web Cariri fala sobre a seca que a comunidade do Donauá vem passando. Nós estivemos lá no açude e esse açude e essa uma matéria exclusiva da TV Web Cariri, sei que o açude do Donauá desperta a preocupação da comunidade que está sendo abastecida por carro-pipa. Acompanhe. Nós estamos aqui no distrito de Anauá, onde estamos verificando a situação do açude do Anauá, que nunca chegou a este nível tão crítico.
Hoje a gente veio fazer uma matéria especial relacionada às dificuldades que essa comunidade está tendo com a seca. E a gente veio até esse açude para que nós pudéssemos entender o porquê da situação. E vemos que o açude está com um volume muito baixo, que nunca foi observado nem pelos moradores com tanta dificuldade. Rapaz, hoje mesmo não tem água não. Tem água porque nós vamos pegar fora. O abastecimento está sendo através do carro-pipa. Do carro-pipa. Todo dia vem. Só tá aqui, tá com 3 dias que não vem, né? Aí nós tem que pegar água fora. Comprar no caso. Comprar no caso. 2 poços foi cavado já aí, mas só que não deu água. Deu um pouquinho, foi, galera? Deu água, cavaram uma ali, aí jogou água fora, o povo ficar tudo animado. Aí depois não deu mais água, aí foi para esse outro ali no meio também, não deu água. E vocês veem alguma solução para essa situação? Vocês, como são moradores, já vivem essa situação há algum tempo, não tão drástica como está agora, mas vocês veem alguma solução que não seja o carro-pipa? Não, se não for o carro-pipa aí não tem jeito não. Ou chuva, né? Ou chuva de Deus, né? Que Deus é o maior. Porque nunca tinha faltado não, todo ano a água aí não faltava não. Veio seca esse ano o açude. A equipe da TV Web Cariri esteve acompanhando a sessão do dia 24 de novembro da Câmara Municipal e quem falou a nossa reportagem foi um representante dos agentes comunitários de saúde do município que pediam e reivindicavam naquela casa o retorno dos 20% dos seus salários. Acompanhe. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de saudar meus colegas nesta imensidão do Brasil, especialmente os daqui de Mauriti, que já estão 11 meses com sua gratificação, eu poderia dizer, atrasada. E para nós é louvável a iniciativa de cada um, porque partiu de cada um, não somente do sindicato, mas de cada um dos seus sócios. É louvável a iniciativa de permanecer firmes na luta, pedindo que o gestor municipal cumpra a Lei 1263, que possa repassar nossos incentivos aos nossos colegas, aos nossos pais e mães de famílias. Em relação aos agentes que estão sob liminar, qual é a proposta que foi dada para eles? Nós estamos aguardando o parecer da juíza, né? Se encontra na instância de Fortaleza e nós estamos aguardando. Estamos na torcida por cada um deles. Esperamos contar, né, com um resultado positivo. Na mesma oportunidade, o vereador Deusivan explica à comunidade e à nossa reportagem também a situação dos agentes de saúde do município que foram até a sessão da Câmara Municipal neste dia 24. Boa noite a todos e a todas. Parabenizar a equipe da TV Web. Eu quero garantir aqui, estive em fala com o prefeito e realmente aconteceu esse equipe no tocante os agentes de saúde contratados. Porque esses estão sob liminar. Se eles estão sob liminar, eles não são contratados. Não podemos dizer que eles são efetivos ainda, que isso pode chegar a ser, mas também não são contratados. Então, eles não poderiam ter caído no decreto de diminuição de 20%, isso foi linear para os contratados e para as portarias. Então, esses estão sob liminar. Então, o prefeito garantiu que os 20% vai ser ressarcido, naturalmente, como também vai ser corrigido nos meses subsequentes, sem nenhum problema, já está garantido isso. A categoria, ele me pediu que transmitisse isso para a categoria que tanto faz para esse município, que tanto trabalha, que tanto luta no dia a dia, na saúde das nossas crianças, no nosso torrão municipal. E é isso, nosso Cariri Notícias vai ficando por aqui. Uma ótima semana a todos, espero que vocês possam baixar o nosso aplicativo pelo Play Store, no Google Play do seu celular, do seu Android, acompanhar a nossa programação e o nosso Cariri Notícias vai ficando por aqui, deixando o nosso abraço para você, telespectador. Um novo encontro na próxima semana. Até lá.